Muito bem, eu quero cumprimentar com uma boa noite. Quero dizer que para nós é um motivo muito especial poder estar aqui nessa noite. Antemão, quero expressar meu agradecimento a Deus, expressar também um agradecimento aos amigos que aqui estão. Segunda-feira nós tivemos uma surpresa com minha filha, a primogênita, e ela precisou de ser levada para Goiânia e ficou na UTI até as 3 horas de hoje. Mas eu dei graças a Deus que ela está bem, está no apartamento, está recuperado, e eu quero agradecer aos irmãos que intercederam em prol da vida dela, ou em prol da nossa família, tá bom? Aí tem vaso de alabastro aí? Tem? Tem? Derrama os pés do Senhor. Chora, bechucana. Meus amados irmãos, nessa noite de sábado para domingo, eu para mim dormir deitei e acordei às 5h30, normal. Mas quando foi 1h50, eu acordei e não dormi mais. Eu falei assim, será que eu estou passando bem? Mas de repente o Espírito Santo veio, toma jeito. E o Senhor nos impulsionou a interceder pela igreja, interceder pela sua vida. E do meu coração veio interceder em prol dos irmãos que irá testificar e testemunhar publicamente hoje, aqui. Dizendo, Senhor, eu assumo diante a igreja, diante Rio Verde, diante de onde quer que eu esteja, que eu tenho um compromisso contigo e eu vou honrá-lo. E Deus falou ao meu coração, e eu falei, glória a Deus. Momento especial, e posso dizer, momento ímpar, inagualável. Aleluia. Mas a palavra do Senhor nessa noite, que para mim também, eu sempre, o dia que eu perder o medo e não tremer, porque o Senhor não está comigo, porque eu dependo, eu sou dependente. Mas a palavra nos chama a atenção nessa noite. Eu quero chamar a atenção aqui dos juvenis, do Brave, do P3, de toda a igreja de uma maneira geral, para que nós venhamos despertar e essa palavra possa ir de encontro à nossa necessidade, e que essa palavra ela possa vir para que venha edificar a nossa vida, edificar a sua casa, edificar a sua empresa, edificar os seus filhos e edificar todos os seus familiares. A minha... Você fez, Rodrigo? O nosso tema de hoje está em Neemias, capítulo 3, verso 1 a seguir, e tem como tema: as portas quebradas não podem nos fazer desistir. É muito forte. Quando nós vemos, e eu pude ver a respeito da história do povo de Deus, que tinha um compromisso e era obediente, mas quando aqui Neemias, ele recebeu uma visita do seu irmão, e mais alguns outros irmãos, porque Jerusalém foi sitiado, o Império Babilônico foi e sitiou, e levou tudo que era bom para a Babilônia, tudo que era de excelente levou. Teve algumas pessoas, teve algumas coisas que era de menos valia, que ficou em Jerusalém, mas ficou Jerusalém ali, não levou por completa. Aí você pode perguntar, mas por que isso? Por que aconteceu? Não era o povo de Deus? Deus não cuida, Deus não zela pelo seu povo. O Senhor, Ele zela pelo seu povo, e sempre zelará. Mas o que acontecer aqui é algo que venha nos chamar a atenção nessa noite.
por causa da desobediência. O que atrapalha a comunhão do homem para com Deus é o pecado. E o pecado chegou às narinas do Senhor como um cheiro desagradável. O Senhor, ele não virou as costas, mas ele falou: vou ter que deixar, o povo não me quer. E ele foi tragado pelo Império Babilônico. Mas levou tudo. E dentro do Império Babilônico, uma cidade por nome de Suzã, tinha lá um rei por nome de Artaxerxes. Se ele levou tudo o que era bom para o império, levou também Neemias. Chegando lá, Neemias foi convocado pelo rei para ser o seu copeiro. Ser o copeiro é algo muito, na época era muito interessante. Por quê? O copeiro é que colocava a comida na mesa do rei. O copeiro era quem comia a primeira comida antes do rei, para poder guardar o rei. Então era um cargo de confiança. Mas quando o irmão de Neemias chegou e começou a conversar com ele, lá no capítulo 1, começou a falar: Neemias, Jerusalém, daquele dia que aconteceu, eu vou parafrasear aqui, aquele dia que aconteceu aquilo que levou, mas o povo voltou lá de novo. Neemias, eles quebrou os muros. Neemias, as portas arrancaram tudo, colocou fogo. Neemias, o povo está perecendo lá. Neemias, está muito difícil. Eu estava fazendo uma pesquisa, a distância de Jerusalém até Suzã era aproximadamente de 1.500 a 1.600 quilômetros. Seria daqui Balneário Camboriú ou Floripa, mais ou menos. E eles tinha avião naquela época? Não. Tinha ônibus? Leito? Não. Possivelmente deve ter ido de quê? Camelo, a pé? Eu não sei. Mas eles foram lá. Mas Neemias era um homem segundo o coração de Deus. E deixa eu dizer aqui para nós aqui, para a gente, nessa introdução, a gente dar início aqui na nossa palavra. É que quando Neemias, ouvindo tudo isso, no capítulo 1, no verso 4, ele diz que ele ouviu essas palavras, e ele falou, ele assentou, escuta bem, ele assentou. E quando ele assentou, ele diz, e chorou. E quando ele chorou, ele falou que ele lamentou. E quando ele lamentou, ele falou assim, foi por um momento? Não. Foi por alguns dias. Ele sentiu a dor dos seus compatriotas que estavam lá perecendo. O que eu aprendo aqui, amada igreja, irmão? Em nome de Jesus, entenda isso nessa noite de hoje. Se porventura o seu irmão está em dificuldade, está em situação crítica, eu quero te convidar, entra debaixo da cruz dele. Não sobe em cima da cruz não, mas entra debaixo. Neemias aqui, ele entrou debaixo da cruz. Ele falou assim, os meus irmãos que estão lá, eu preciso de ajudar eles. Eles precisam de ajuda. Ele colocou à disposição. E quando ele colocar à disposição, ele chegou na presença do rei. Aí o Espírito Santo de Deus já começou a agir na vida dele. E o rei chegou até ele e falou assim, você está triste? O que está acontecendo com você? E ele expressou, falou, está com dificuldade os meus irmãos. E o Espírito Santo, que convence sempre,
moveu o coração do rei e falou: vai lá cuidar deles. Além do mais, leva o que você precisar para reconstruir lá, eu vou dar para você. Você está entendendo? E ele tomou e partiu. Quando as portas estão derribadas e queimadas, e o povo perecendo, sem alimento, sem condição nenhuma. E aqui eu aprendo algo nessa noite. Um dia eu estava assim também. Eu estava perecendo. Eu lembro como se fosse hoje. Eu morava em Santa Helena e eu fazia esse trajeto de ônibus. Eu trabalhava numa gráfica. E um dia eu perdi o ônibus e fui para a rodovia esperar o outro ônibus. E quando eu estava lá, de repente, veio um vento e coisou um panfleto. E quando veio esse panfleto, eu peguei, o ônibus estava demorando, vou ler para chamar, para passar logo. E quando eu comecei a ler, aí eu vi que eu estava lá, como o povo estava, em desobediência, perecendo e mal, queimado, arrebentado. Mas, e o tempo passou, e quando passou, eu pude compreender, a palavra veio de encontro ao meu coração, e eu pude entender, as portas foram restauradas na minha vida, e eu entendi o plano da salvação, e o plano da salvação veio de encontro à minha vida, e eu pude entender e compreender, quão bom é o Senhor. Então, por essa razão, eu quero aqui dizer aos amigos que aqui estão, lá tem dificuldade, está triste? Tá, Marcelinho, tá. Lá está com muita dificuldade, está muito difícil. Eu quero dizer, Jesus tem condição de ajudar e de resolver. Só basta dar o primeiro passo. No ministério de Jesus, a gente já vai entrar no assunto. Eu divido o ministério de Jesus em duas partes. Escuta essa. Na primeira parte, o Senhor Jesus falou assim: quem quiser, vamos ver se vocês lembram. Quem quiser vir aquele que vinha a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Aí a outra metade do ministério, mais para o final, ele falou assim: quem quiser seguir a mim, o que faz? Toma a sua cruz e siga-me. Mas nessa noite, Ele está falando: vem a mim. Você está cansado? Vem a mim. Você está cansado? Vem a mim. Você está oprimido? Vem a mim. As portas quebradas não podem fazer desistir. No capítulo 3 e no verso 1, você pode colocar, Rodrigo, por favor? 3, versículo 1. Que se diz: você não tem outra versão? NARA. Essa aí. Vamos lá. Isso. Então dispôs Eliasibe, o sumo sacerdote, com os seus sacerdotes, seus irmãos, e reedificaram as portas das ovelhas. Até aí. Irmãos, aqui nós vemos aqui a respeito das portas das ovelhas. A fala de Jesus, que Ele é o Cordeiro de Deus. E essa porta das ovelhas é algo interessante. Jerusalém tinha essa porta, por quê? Porque o sacrifício que era oferecido ao Senhor, o gado, ou seja, as ovelhas, ela passava por aquela porta. O sacerdote ia lá buscar as ovelhas. E o que eu aprendo aqui? O que essa palavra vem de encontro à nossa necessidade hoje? Se essa porta da sua vida está derribada,
está queimada, os ferrolhos estão ao chão. Eu quero dizer que nós devemos de reconstruí-la nessa noite de hoje, essa porta das ovelhas. Como, Moncelinho? Eu quero dizer para nós o seguinte: ser bode não é interessante não, ser cabrito também não é. Lá em casa eu tenho cabrito, pior coisa que eu já arrumei na vida, não vira. Mas ovelha é diferente. E a palavra está nos dizendo aqui nessa noite, nós devemos de ter posição como ovelha, e ficar na porta, e não passar a porta, mas reconstruir essa porta, para que as possa ficar ali como ovelha, como sacrifício vivo, inteligente ao nosso Senhor. Por quê? Às vezes você pode falar, eu já fui ovelha um dia. Eu quero te dizer, volta a ser ovelha então. Vamos voltar a ser ovelha. E ficar na porta. No momento exato do sacrifício, a ovelha está à disposição. Porque existe muitas pessoas, às vezes, na caminhada, eu digo como cristão, eu vou dizer aqui, às vezes uma palavra, mas existem pessoas que às vezes é o nariz muito empinado, irmãos. E a palavra nessa noite está falando, abaixa a guarda. Está falando comigo, muda a sua maneira de ser, tem atitude diferente. Não adianta querer ser melhor do que A ou B. Quando as ovelhas estão reunidas ali, não há nenhuma disputa entre elas, tudo na posição e à disposição. Porque se nós reconstruir essa porta na nossa vida, o sobrenatural, Poliana, acontece. O extraordinário acontece. Que Deus possa ter misericórdia em nós, ficar na porta das ovelhas, e passar na porta das ovelhas no momento exato, no momento em que houver o chamado. Porque se não for ovelha, pode pular a cerca, igual o cabrito, igual o bode, e não pode dar cabeçada nas outras, pode ferir os outros. É muito forte isso. Essa é a primeira porta. Nós não temos tempo de falar sobre todas as portas, infelizmente, até gostaria, mas não podemos. Mas no versículo 3, vamos lá, mais uma porta. Os filhos de Racenaá edificaram a porta do, vamos junto, a porta do, vamos de novo, a porta do peixe. Por que a porta do peixe? Vamos lá. A porta do peixe, ela ficava de frente ao mar e ao lado do ribeiro, ali aonde pescava, e aquela porta entrava todos os peixes. Quando se fala de peixe, eu entendo aqui nessa noite, eu vou dizer como é monetário, é como lucro. E Neemias aqui edificou essa porta do peixe. O que eu quero dizer? E que você entenda. Deus, Ele sabe o que você, o que eu preciso. Ele sabe disso. Primeiro, nós somos assistidos. E o Senhor, Ele contempla e vê aquilo que nós precisamos.
Mas voltando na primeira porta, que é a porta das ovelhas, só pode chegar nessa porta quem está na porta da ovelha. Sem estar na porta da ovelha, não vai reconstruir, não vai estar na porta dos peixes. Peixe tem o símbolo aqui de dinheiro. Você lembra de um acontecimento de Jesus? Deixa eu te fazer lembrar. Você sabe, eu só vou te fazer lembrar. Quando os seus discípulos falaram, Senhor, nós temos que pagar os impostos. Você lembra dessa história, dessa passagem? Lembrou? O que o Senhor fizera? Vai lá até no lago, no ribeiro, lá tem um peixe. O que ele falou? Ele foi lá e pegou uma moeda na boca e falou, vai lá e paga. Então, peixe, aqui está dizendo o quê? É a parte financeira. Mas deixa eu dizer, para estar nessa porta, Marcelinho, mas você vai entrar nisso? Eu vou. Ter peixe. Deixa eu dizer. Hoje nós tivemos o momento da generosidade, não foi? O pastor Alcimar, ele falou. Bom, eu quero dizer nessa noite de hoje, o peixe só pode ser multiplicado na vossa mão, se você colocar na mão do Senhor. Não tem outro jeito. Não existe correção monetária, não existe dinheiro a juros, não existe nada que vai suprir quando você colocar nas mãos do Senhor. Quando você coloca nas mãos do Senhor, a diferença, ela acerta. Às vezes tem muitas pessoas que, não aqui, graças a Deus, mas a gente tem que tomar cuidado e tomar vacina para que isso não caia. E não venha nos ofender. Existem muitas pessoas que não gostam de dizimar. Tem muitas pessoas que não gostam de ofertar, e nem da oferta alçada. Não, eu trabalho, não. Mas estamos falando de peixe. Se nós vemos o relato de Jesus, quando ele estava reunido com a grande multidão, e de repente o povo deu fome, não deu fome? E o seu discípulo falou assim, tem muita gente e o povo está com fome, o que nós vamos fazer? O que ele fizera? Vê o que tem. O que encontrou lá? 2 peixes. Estamos falando de peixe agora. Traz o peixe. Ô irmão, quem tinha 2 peixes, entregou na mão do Senhor. Você está entendendo? Quem está entendendo, diga amém. Deixa eu ver. Amém? Entregou na mão do Senhor. Quando ele entregara na mão do Senhor, o que acontecera? Multiplicou em 100, em 1000, em 10.000, não sei, porque a grande multidão era mais de 5.000 homens, fora mulheres e crianças, e todos comeram de 2 peixes, e sobraram 12 cestos cheios. Você está entendendo? Eu quero que você compreenda nessa noite de hoje, a respeito disso. Escuta essa. Muitas pessoas, eu já passei por isso, eu tenho experiência. Tem muitas pessoas que só têm dinheiro um só momento. Marcelinho, mas é a palavra mesmo. Ele tem dinheiro só um só momento. Ele não tem dinheiro sempre. Eu vou dizer aqui agora, é forte. Tem muitas pessoas que não precisam de aumento de salário. Você sabia disso? Marcelinho, o que é isso? Sério? Tem muitas pessoas que não necessitam de aumento de salário. O que precisa? Pedir sabedoria para aprender a usá-lo. Quando assim fizer, o sobrenatural acontece. O milagre acontece. Quando você é fiel ao Senhor, é
muito grande isso aqui. Existem muitas pessoas, espero que aqui não. Existe muita pessoa que paga 3 mil de farmácia, 4 mil de farmácia. Faz 5 ultrassom no mês. E tem que pagar. A diferença está aí. Porque aquele que confia o peixe nas mãos do Senhor, é claro que pode haver um acontecimento, mas a grande maioria não paga farmácia. Eu posso dizer, eu não pago farmácia. E tem muitos outros que não pagam farmácia. Entenda isso nessa noite de hoje. Porque o Senhor, Ele cuida, é peixe. Coloca na mão do Senhor. Vamos entender nessa noite, nas portas das ovelhas, vamos passar por lá, mas vamos passar já entrando com os peixes na mão e falando, Senhor, está aqui, é aqui, Senhor, amém? Vamos prosseguir mais uma porta. Tinha mais coisa, mas não vamos falar, os irmãos estão de cabisbaixo comigo. Versículo 6. 6, isso. Vemos aqui. Joiada, filho de Passeia, né? E Messulão, filho de Besodeias, repararam a porta velha, e colocaram-lhe as vigas, e lhe assentaram os batentes com os seus ferrolhos e tranca. Bom, porta velha. Todo mundo aqui tem passado, né? Óbvio, né? Claro, né, Mocelinho? Irmãos, o que é interessante aqui, se nós começarmos a puxar o nosso passado, se nós não tiver cuidado, nós entramos em depressão. Sabia disso? Que existem muitas pessoas que entram em depressão por essa razão. Começa a pegar as coisas antigas e colocar agora na minha vida e pronto. E causa um prejuízo muito grande. E às vezes fica choramingando. Mãe. Mas eu sendo ovelha, passei pela porta do peixe, entregou o Senhor. Eu vou passar aqui. O meu passado está aqui. Tive experiência, adquiri experiência, tive momentos adversos, tive situação difícil. Aí eu sendo ovelha, eu vou saber, o Senhor cuidou nos mínimos detalhes. Aí eu posso dizer, até aqui me ajudou e ajudará futuramente. O Senhor. Ao passar essa porta velha, em 2 Coríntios capítulo 2 e verso 17, 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Ah, sim. Olha lá. E assim, se alguém está em Cristo, nova criatura. As coisas antigas já se passaram, e eis que tudo se fez nova. A minha versão diz que as coisas velhas já passaram. Bom, se fez novo, sou nova criatura. Eu tenho que entender isso. Eu não posso levar. Você já teve a oportunidade de ver aquele filme Pelegrino, ou ler o livro Pelegrino? Se não teve, leia ou assista. Não adianta eu querer carregar bagagem sem necessidade. É meu passado, mas não pode sobrecarregar a minha vida. Eu tive experiência. Hebreus capítulo 12. Olha só a experiência. Hebreus 12.
capítulo 1 e 2, verso 1 e 2. Por essa razão, importa que nós apeguemos com 12. Hebreus 12, 2. Ao contrário. Verso 1. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunha, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que eternamente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Verso 2, na minha versão diz: olhando firmemente para o autor e consumador, que é Jesus. Tenho passado, mas se eu tiver olhado em Jesus, eu serei vitorioso. Quando o povo foi levado cativo, que estava na Babilônia, e levaram ali tudo que era bom, levou Daniel, levou vários outros, e tem 3 companheiros, meninos inteligentes, mais conhecidos por Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles tiveram uma experiência, foram levados cativo, tinha experiência. Quando então, eles tinham um compromisso também. Quando ali então, eles foram forçados a curvar a estátua, eles estavam esperando em Jesus, olhando para Jesus, o autor e consumador da fé deles. Ele falou assim: nós vamos tocar novamente todos os instrumentos. Se você não postar, vai ser jogado na fornalha de fogo ardente. E tocaram todos os instrumentos. Isso é eu falando agora, imaginando eu. Lá estava Sadraque, Mesaque e Abednego. Nós não vamos curvar. E eu acredito que ele cantava e ele falava: firmes nas promessas de Jesus. Poderei morrer, mas se eu morrer, um dia poderei vê-lo face a face. Entenda isso. Porta velha, devemos de passar. E ela existe. E ela foi reconstruída. Vamos ver mais uma porta. No verso 13. Vamos aqui na porta, a porta do vale. Reparou Hanum. E os moradores de Zanoa edificaram-lhe e assentaram as portas com seus ferrolhos, trancas, e ainda 1000 côvados da muralha até a porta do monturro. Bem aqui, irmãos, essa porta do vale, eu sendo ovelha, eu tendo peixe, e agora eu vou em frente, deixando a porta velha. Aquilo que eu fazia eu não faço mais, aquilo que era desagradável a Deus eu não faço mais, eu deixando, eu agora chegamos no momento do vale. A ovelha vai no vale, irmão Celinho? Pode ir. Ovelha pode ir no vale. Mas o que eu aprendo aqui, que o Senhor dizendo: ainda que eu vá no vale da sombra da morte, o Senhor vai cuidar. O vale, ele existe nas nossas vidas.
E a você visitante que está aqui hoje pela primeira vez, deixa eu dizer, lá tem dificuldade na sua casa, na sua família, tem. E aqui, nós não somos diferentes, aqui também temos dificuldade. E temos vale. E tem hora que talvez não dá conta, fala, eu não vou dar conta. Eu não vou conseguir. Mas o bom pastor, ele pega. A parábola de Lucas, em Lucas 15, fala a respeito da ovelha. Tinha 99 e uma estava lá jogada. O pastor foi lá, a pegou, colocou nos braços e levou e sarou ela. É o vale. E deixa eu ter uma experiência com vocês aqui. Deixa eu passar uma experiência com vocês aqui. Eu tive um momento de vale na minha caminhada. Vários momentos. Mas um que mais me agrediu. Foi um dia em 2010 aproximadamente. A minha filha caçula, Poliana Cristina, ela passou mal e a gente levou ao médico. Quando chegando ao médico, não teve resultado nenhum, nós fomos para Goiânia. Quando chegou lá, era uma doença autoimune, por nome de lúpus. Já ouviu falar a respeito dessa doença? Lúpus? E essa doença é muito agressiva nos órgãos vitais da Poliana Cristina. E qual que é a sua experiência, Seri? Eu quero te contar uma experiência aqui. É o vale. Mas sabendo, eu sou ovelha. Quando então, um dia, eu chegando em Goiânia, no setor Bueno, no hospital IAG, me parece que é com a T7, com a T1. Eu cheguei e entrei na UTI. Ela já estava 30 dias na UTI. Quando eu cheguei, eu olhei a Poliana. Eu não conhecia a Poliana. Eu falei, quem que é essa pessoa? É a Poliana. Não, mãe. Aí nessa hora o vale, eu desci no vale. Eu firme, posição firme, cristão, fiel, mas no vale. Eu desci. Era no primeiro andar, desci para o térreo, saí, na T1, fiquei no meio da ilha. Ah, você não está entendendo não. Ali no meio da ilha, eu sentei. Aí eu vi, Senhor, não dou conta mais não. E no meu coração eu falei assim, Senhor, te contar um negócio para o Senhor. Eu tenho procurado ser fiel ao Senhor em todos os momentos da minha vida. Eu tenho procurado servir a Ti. Eu tenho procurado fazer isso, Senhor. Mas agora, com essa situação, como é que eu vou fazer? E no meu coração veio. E eu falei porque, como pai, eu sei que aqui tem mãe, tem pai, e sabe o que é, você teve uma experiência. Eu falei, Senhor, se o Senhor achar que deva, deixa eu morrer no lugar dela, porque está doendo demais em mim. E quando então, 1 hora sentado, pessoas passando e falando alguma coisa e tentando conversar comigo, mas eu estava no momento, eu estava no vale. O vale é sozinho, não tem jeito. O pastor não vai lá no vale não. A sua esposa talvez não vai no vale não. O seu esposo talvez não vai no vale. Mas ele está ali. E você pode chegar lá. E o Senhor veio ao meu coração. Falou, quieta. Estou tratando.
de 2. Falei, como, Senhor? Estou tratando de 2, de você e dela. Falei, mas Senhor, está doendo demais. Conclusão. O Senhor trabalhou na minha vida e fez eu entender. Trabalhou na vida da Poliana. E eu entendi. 2 anos depois, dia 12 de junho de 2012, dia 11 aproximadamente, à tarde, na hora do almoço, estava em Acreúna, pode vir no hospital, em Goiânia. E quando então, eu falei, eu vou. E no meio do caminho o Senhor falou, acabou. Eu falei, mas como, Senhor? Já foi. Eu recolhi ela. Experiência, hein? 20 anos. Recolheu. E eu fui andando. Cheguei em Goiânia. Bom, imagina só para um pai. Quando eu cheguei, entrei no hospital, enfermaria, óbvio. Eu cheguei ali, eu sou o pai da Poliana, eu queria ver como é que está o estado de saúde da Poliana. Ah, espere aí que o médico já vai vir conversar com o senhor e tal. Mas eu já sabendo. Mas humanamente falando, não. Aí o médico falou, olha, infelizmente, assim. E ela não suportou. 50 metros. Ele falou assim, ela está na sala tal. Você pode seguir aqui. Dava uns 50 metros de corredor. E eu saí no vale. E nesse caminho, você não está entendendo não. Quando eu cheguei e fui andando, e o Senhor falando no meu coração. Estava doído, pastor. Porque doía. Era mais cortante do que, eu acredito, do que uma lâmina. Quando eu cheguei, e eu olhei em cima da maca. O vale. E aí o que eu quero dizer nessa noite de hoje para nós? Mas Marcelinho, você é triste com isso? Não, eu ainda, esses dias eu comentava com a pastora Silmara aqui. O Senhor o levou. Deus tratou e a levou. Era o momento dela. E eu fiquei aqui, preciso de ter cuidado, para que um dia eu possa contemplar a face do Senhor. E também eu poder contemplar, não com esse corpo corruptível, mas com o corpo incorruptível, também ver o Senhor. E também poder contemplar a Poliana. Amém? Então tem vale, não tem jeito. Está quase dando, né? Vamos passar para outra porta. Não vai dar para prosseguir nessa porta mais. Vamos lá. No verso 14. Verso 14. A porta do monturro. Vamos traduzir a porta do monturro. Porta do lixo. Irmão, a porta do lixo aqui era onde tirava todo o lixo. E aqui foi o Malquias, filho de Racabe, governador do distrito de Bet-Hacarém. Este edificou e assentou os batentes, ferrolhos e tranca. Marcelinho, lixo, arrumar a porta de lixo, na nossa vida. Vamos arrumar essa porta, irmão. Não vamos deixar esse lixo entrar na nossa vida, não. Porque tem muita coisa desagradável entrando na nossa vida e nós não temos esse cuidado. A porta está arrombada, quebrada. Vamos edificar essa casa, essa porta. Vamos restaurar ela e trancar ela. E só vai sair, mas não vai entrar. Só vai sair, mas não vai entrar. Eu poderia citar vários tipos de lixo, mas o Espírito Santo está falando com você nessa noite.
não precisa nem eu mencionar que tipo de lixo. Ele está falando ao vosso coração. Eu creio nisso, porque também Ele fala comigo nessa noite. Você tem que melhorar, Seri. Isso. E Ele está chamando a nossa atenção. E deixa eu dizer aqui, a respeito dessa porta do lixo aqui. Aconteceu algo quando estava derribada. Olha o perigo. O perigo da porta do lixo estiver quebrada nas nossas vidas. Nessa porta foi erguido um altar. Foi erguido ao altar ao deus Moloque. Deus Moloque. Imagine só, os que ficaram ali começaram a adorar a Moloque. E vocês sabem como que era a adoração ao rei Moloque? Vocês têm ideia de como era naqueles dias? Deixa eu te contar. As crianças novas, 8 anos, 3 anos, o pai pegava seu filho, ia na porta do lixo e sacrificava a Moloque. Porta do lixo, irmão. Moloque estava lá e matando os meninos. As mães até diziam: não leva não. Mas o pai falava: eu levo porque eu quero prosperar. Lembra de uma coisa: para ser próspero tem que ser ovelha, e tem que colocar o peixe na mão do Senhor. Não adianta querer fazer negócio de toda maneira, irmão. Show, Menaia. Imagina só, se não fechar essas portas do lixo. Você tem seus filhos, 5 anos, 2 anos, 3 anos, toma cuidado. Ele precisa ser valente, e para ser valente tem que ter zelo. Fecha a porta do lixo lá, irmão. Conserta a porta do lixo. Não deixa entrar não. Pode perder, pode matar o seu filho, pode aniquilar seu filho, pode aniquilar a sua casa, pode acabar com a sua vida, pode acabar com a sua família. Por isso, em nome de Jesus, nessa noite, entenda. Vamos organizar essa porta do lixo, para que não venha entrar, mas que só venha somente sair. Para que a manifestação de Deus e a glória de Deus possa ser manifesta na vida dos nossos filhos, na vida do esposo, na vida da esposa, na vida da família. Tem lixo lá? Marcelinho tem, mas está saindo. Marcelinho, mas tem um lixo lá que eu acho que eu vou deixar ela lá, mão, em nome de Jesus. Entenda nessa noite. Tira esse trem de lá. Não brinca não. Moloque não está brincando com a sua casa não. Ele não brincou com os judeus não. Sacrificava a criança. Eu acho que vai dar para falar de mais uma porta. Se não der, nós só começamos a falar da porta e já termina. No verso 15. A porta da fonte reparou a Salum, filho de Col-Rosé, maioral do distrito de Mispa. Ele edificou e a cobriu, e lhe assentou a porta com os seus ferrolhos e trancas, e ainda o muro de açude de Selá, junto ao jardim do rei, até os degraus que descem da cidade de Davi. Fonte.
lembro, eu não sei o ano, mas foi eu não lembro o ano, mas eu vi essa reportagem na época no Jornal Nacional, que Rio São Francisco estava secando, porque não estava havendo cuidado com a fonte, e a água baixou, quase acabou o rio, por falta de cuidado. Mas graças a Deus que normalizou, mas teve isso. Nós estamos falando de fonte, porta da fonte. E fonte quer dizer que é vamos traduzir aqui, é um lugar, é um cofre. Um cofre? Um cofre, isso. É um lugar de guardar. Eu estava vendo que no Rio Jordão pouco tem peixe. Até eu estava vendo outro dia também que eles agora, por esses tempos agora, esses anos agora, eles vieram aqui buscar alguns levinos, alguma genética para poder colocar no rio, no Jordão, tambaqui, lambari, etc, etc. Mas o que me chama a atenção aqui é porque lá eles têm zelo com a fonte do Jordão. O exército fica lá. Eu acredito que é o único lugar em fonte que tem peixe é no Jordão. Nem outro lugar porque é o zelo. O que é que você quer dizer com isso, Monselinho? Eu quero dizer que a porta da fonte, ela sendo restaurada na sua empresa, você é empresário, aqui, na sua empresa, você poderá ser bem sucedido, sim, sabendo administrar tal, debaixo do temor do Senhor. Você que é agricultor, sim, poder administrar debaixo do temor. Você que tem uma empresa, também, ser administrada debaixo do temor. Marcelinho, eu vou sonegar impostos? Bom, então não mexe com a empresa. Mas eu vou ter que pagar isso? Então não mexe, não. Porque é fonte. Que tipo de bem que você está guardando? O que você está protegendo na fonte? E ainda fala mais. Existem muitas pessoas que se empolgam tanto com a fonte que esquece até de participar. Não é o caso aqui, mas é um alerta. Se começar a te atrapalhar lá, fica veaca. Se começar a te atrapalhar a vir para os cultos, se começar a atrapalhar a fazer os trabalhos da igreja, a servir a Deus, toma cuidado. Não pode atrapalhar. A fonte é lugar de depositar. Então, que tipo de depósito que eu estou fazendo ali? Então, por essa razão, meus amados irmãos, não vai dar mais para prosseguir o nosso conteúdo. Mas eu louvo a Deus pela vida dos amados irmãos que teve misericórdia de mim, de ouvir. Mas eu quero orar com você agora. Eu quero orar com você. Eu não sei qual é a porta que tem que ser restaurada. Marcelinho, só falta uma porta só para ser restaurada, então é essa mesmo. Vamos restaurar. Reconhecendo, assim como Neemias, ele tomou a culpa sobre si. Ele falou assim: Senhor, nós erramos mesmo.
foi nós que errou, nós estamos errados. Não, então nessa noite de hoje vamos entender, eu errei, eu reconheço, eu quero consertar, eu quero mudar de vida, eu quero mudar de atitude, eu quero mudar de posição, eu quero fazer a diferença, eu quero ser proativo.